Olá, bem-vindos a mais um programa Caldeirão de Bruxa com Aline Lima na Rádio Carmen Romani. E hoje nós vamos falar sobre a ética dentro da bruxaria. Nós já falamos em alguns programas sobre o que é ser bruxa, tá certo? Sobre a conexão que uma bruxa possui com a natureza, o quanto ela respeita essa natureza, o amor que ela tem por essa natureza. Falamos que a bruxa conhece dos elementos da água, da terra, do fogo e do ar, e por conhecê-los, por amá-los e por respeitá-los, ela consegue utilizar da força desses elementos para alterar realidades. Como que ela altera realidades? Através de seus rituais, de suas poções, feitiços e por aí vai. Mas o importante aqui, quando a gente fala de ética, a gente tem que construir nosso raciocínio para entender o que isso tem a ver com a bruxaria. Então, quando eu digo que uma bruxa tem uma conexão profunda com a natureza, nós temos que levar em conta o que é a natureza. Natureza é tudo que é natural, natureza é tudo que existe. Então, nós estamos falando de bichos, de plantas, de pedras. Nós estamos falando da terra em si, o solo, estamos falando dos alimentos. Nessa natureza nós também temos o nosso corpo, a água dos rios, das cachoeiras, dos lagos, nossa água interna, nosso sangue, o ar que respiramos, o plasma, que é toda aquela, tudo que se transforma, todo o processo de transmutação dos ciclos. E até aí, quando falo em natureza, todo mundo consegue visualizar tudo isso que eu acabei de falar muito facilmente. Só que natureza não é só isso. Se natureza é tudo que é natural e é tudo que existe, nós também temos que considerar que natureza entra também os seres humanos. Então, os seres humanos, nós, eu, você, nós também somos natureza, fazemos parte dessa natureza. E uma bruxa sabe que, como ser humano, ela não é nem mais nem menos que nenhum desses outros elementos que eu mencionei. Então, natureza é tudo e, portanto, é também todos, certo? Então, mesma fonte, tudo faz parte neste momento deste planeta. E se é tudo uma mesma fonte, a gente tem, e uma bruxa tem a consciência dessa unidade, porque tudo faz parte da natureza, ou seja, de uma mesma fonte, de um mesmo todo, ela sabe que ao fazer mal a qualquer coisa da natureza, então ao fazer mal a um bicho, ao fazer mal a um rio e ao fazer mal a uma outra pessoa, ela está fazendo mal a ela mesma, porque ela, assim como tudo isso, faz parte de uma mesma fonte, a natureza. Bom, e quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando inclusive daquele seu chefe, tá certo? Aquela pessoa que você acha que puxou o seu tapete, aquela pessoa que deu um chute na sua canela, tá certo? Tudo isso é ser humano e tudo isso faz parte da natureza e tem a mesma fonte que você, ok? Então vamos segurar aqui o que é a natureza, para construir junto esse raciocínio da ética dentro da bruxaria. Natureza. Agora vamos no próximo item. Vamos falar de ressonância, vamos falar de atração, lei de ação e reação. Tudo que nos acontece, de alguma forma, fomos nós que atraímos. É isso que diz a lei da ressonância, é isso que diz a lei da atração e é isso que diz a lei da ação e da reação. Tudo que aconteceu comigo, eu atraí para mim. Tudo que aconteceu com você, você atraiu para você. Obviamente que você pode ter atraído isso de diferentes formas. Por exemplo, você pode ter atraído algo para a sua vida que vem de outras vidas, o que a gente às vezes escuta falar por aí como karma, ok? Então, fonte, outras vidas, mas também pode ser que a fonte disso que está acontecendo contigo seja alguma porta que você tenha deixado aberta.
E porta aberta entra qualquer coisa, certo? Pode ser colheita mesmo, ou seja, você plantou algo e agora está colhendo. E pode ser ignorância também, não sabia que era errado, fiz e estou agora recebendo o troco pelo que fiz, tá certo? Então, ignorância mesmo, né? Ignorância no sentido de ignorante, aquela coisa ruim, mas ignorância no sentido de desconhecer o fato, tá bom? O ponto é, não importa a fonte, pode ser diferentes fontes. O ponto aqui é a consciência de que o que te acontece provém de suas próprias atitudes e fontes que você mesmo criou. Isso vale para mim, vale para você, vale para os seus filhos, vale para o seu marido, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, para o teu pai, para a tua mãe. Isso vale para todo mundo. Ninguém foge desta lei, ok? Então, segundo tema, falamos o que é natureza e agora falamos sobre ressonância e atração. Segundo tema, vamos para o terceiro pilar que vai construir esse nosso raciocínio da ética na bruxaria. Esse terceiro pilar vai falar sobre a mente, nossa mente mesmo. Nós temos diferentes estados de consciência, ok? Nós temos o estado beta, que é esse que eu estou, provavelmente você também, onde eu estou desperta, eu tenho um acesso razoável à minha memória, eu lembro onde eu parei o carro, tá certo? O nome das pessoas, dos meus amigos, estou aqui ativo, desperto. Eu tenho também um estado de consciência chamado alfa. Alfa é geralmente aquele estado de consciência que eu entro quando faço uma meditação. Ou seja, eu entro numa sensibilidade, numa sutilidade, numa serenidade mais calma, mais profunda, mais tranquila, tá certo? Depois do alfa eu tenho o teta, que é ainda mais tranquilo, ainda mais relaxado, mais profundo, e eu tenho o delta, que é quase sem respirar mais, ok? Então, um estado realmente muito, muito profundo. Só que eu tenho também, então eu fui falando que a gente tem o beta, que eu estou ativo, desperto e mais profundo e cada vez mais profundo, mas também existe um estado de consciência, que é o que nós chamamos de estado gama, que ele é acima do beta. Eu atinjo o estado de consciência gama quando eu estou brava, nervosa, pé da vida mesmo. E quando eu estou em estado gama, eu penso menos, ok? Você sabe aquela história de fiquei tão nervoso que xinguei fulano depois que eu vi, falei sem pensar, quando eu vi já tinha dado um tapa na cara, ok? Essas coisas que eu faço por impulso sem pensar e que geralmente eu me arrependo, né? Ou que eu falo assim, olha, né? Quando eu vi já tinha feito, é o estado gama. Então é um estado que eu não penso, entro num estado de nervoso que me cega de alguma forma, tudo bem? Então vamos conhecer que a nossa mente faz isso, de todos nós. Eu consigo ficar muito tranquila, eu consigo ficar desperta, eu consigo ficar pé da vida. E quando eu fico pé da vida eu não penso, eu faço, impulso, tá? É como um bicho que dá um bote ao se sentir ameaçado e depois ele descobre que ele deu bote no dono, tá bom? Isso é a mente. Também tem um outro ponto da mente, eu já falei isso num programa quando nós mencionamos de envenenamento mental, que é essa atração que nós seres humanos temos pelo misterioso, né? Então, existe o fato e a gente tem uma atração em achar que tem alguma coisa escondida por trás desse fato, alguma coisa de uma explicação oculta e misteriosa, tá certo? E ao acreditar que existe algo além daquilo, algo oculto, eu crio aquilo para mim. Isso é exatamente o que nós falamos de envenenamento mental. Então, por exemplo, eu saio de casa e vejo um papel no quintal. E daí eu acho que aquele papel tá estranho e automaticamente a minha mente começa a achar que foi fulano de tal, porque uma vez ele falou que ia não sei o que. Começo a criar, tá certo?
Eu ignoro o fato de que pode simplesmente ter sido um vento que trouxe aquele papel para o meu quintal, alguém que jogou sem querer. Eu vou buscar algo misterioso. Quer ver uma prova de que a gente gosta disso? Pensa nos filmes que tem todo aquele suspense, aquela história que parece que foi fulano que matou, mas na verdade foi a irmã do Beltrano, e que você fica feliz da vida quando você descobre o que ninguém descobriu, que não era o óbvio. O ponto todo é que quando a gente faz isso na nossa vida real e a gente fica buscando essas explicações ocultas e misteriosas e ignorando a resposta simples para aquilo que nos aconteceu, eu começo através da minha mente, porque o mundo é mental, a criar essa outra possibilidade que eu mesmo estou querendo que exista, tá? Isso é da mente. E tem uma outra coisa que a nossa mente faz também, que é confundir vontade com desejo. Uma coisa diferente da outra. A vontade, ela geralmente é a longo prazo. E o desejo é geralmente a curto prazo. Então, o melhor exemplo que eu sempre dou disso, eu tenho vontade de emagrecer. E eu tenho desejo de comer este bolo inteiro agora, como se não houvesse amanhã. Ok? Então, a vontade está relacionada ao que eu realmente quero para mim. E desejo é aquele momentâneo, aquele impulso, tá certo? Mas a gente vive confundindo. Às vezes a gente tem um desejo e vai atrás daquele desejo que é totalmente contra a minha verdadeira vontade. É o exemplo do emagrecer que eu dei. Então, isso é sobre a mente, tá certo? Ou seja, eu tenho um estado de nervoso em que eu não penso, eu tenho uma tendência, e quando eu falo eu, somos nós seres humanos, eu tenho uma tendência a buscar explicações muito criativas e misteriosas para as coisas, e ao fazê-lo eu crio essa outra realidade, e eu muitas vezes confundo desejo com vontade. Mente do ser humano, ok? Então, olha, eu falei que natureza é tudo, eu falei que da ressonância, que tudo que acontece conosco somos nós que atraímos, e eu falei que a mente tem essa série de armadilhas, tá certo? Bom, e daí a gente começa a entrar no caminho da bruxaria e começa a aprender a transformar realidades, alterar realidades, e eu descubro que eu tenho um poder em minhas mãos. O poder de alterar realidades. O poder de fazer um ritual para um determinado objetivo e esse objetivo acontecer, ser atingido. Eu tenho então a consciência de que o que eu quiser eu consigo fazer. Então eu quero arrumar um emprego, eu faço um feitiço, eu faço um ritual e arrumo aquele emprego rapidamente. Só que como bruxa eu sei também que se eu consigo fazer isso é porque eu tenho essa conexão com a natureza. É porque eu planto o que eu quero colher. Ok? Eu tenho então consciência. Se eu tenho consciência, então neste caminho eu não posso dizer que eu sou ignorante nestes temas. No tema da mente, no tema da ressonância e no tema de saber que tudo é natureza e que eu faço parte desta natureza. Só que, embora eu tenha essa consciência toda, como bruxa, que está no caminho, nesse aprendizado, nessa conexão com a natureza, a verdade é que eu ainda estou no caminho, tá certo? E no caminho eu tenho erros, eu tenho acertos, eu tenho altos, eu tenho baixos. E eis que alguma coisa acontece. Alguma coisa que não é muito boa e acontece comigo. E daí eu tenho aquele ímpeto de usar este conhecimento para, enfim, revidar ou fazer alguma coisa com aquele que me causou algum dano, mas eu tenho que ter essa consciência de que este alguém ou este acontecimento que não me foi benéfico faz parte da natureza, eu atraí de alguma forma, e que se eu ficar pé da vida, eu vou agir sem pensar, ok? E daí eu consigo me controlar e falo, não vou fazer magia negra, não vou fazer nada que prejudique ninguém. Só que daí, beleza, até aí, estamos aqui abrindo a consciência, só que daí não acontece comigo, acontece com alguém que eu amo muito.
acontece com meu irmão, acontece com meu filho. E eu tenho poder. E daí, o que acontece? Eu ignoro todos esses pilares que eu mencionei. Eu ignoro que aquilo que aconteceu com aquele meu filho, com aquele meu irmão, enfim, foi algo que de alguma forma ele atraiu para ele. E que tudo aquilo que está envolvido àquele acontecimento faz parte da natureza da qual eu estou incluído. E daí, num ímpeto, onde eu vou para um estado gama que eu não penso, tá certo? Onde eu ignoro a minha vontade de ser uma bruxa que ama e que respeita, e vou para o meu desejo de acabar com o sofrimento ou com a dor daquela pessoa que eu tanto amo, e faço a caca, tá certo? Uso este poder para algo que vai contra os princípios éticos da bruxaria, de faça o que tu queres desde que a ninguém prejudiques. E a gente esquece também que o universo busca o equilíbrio sempre, que tudo tem uma relação de troca, que ao fazer algo eu crio um polo negativo que vai buscar, ou positivo, enfim, mas que vai buscar a sua contrapartida para que o universo esteja sempre em equilíbrio. E a gente ignora também o fato de que dentro da bruxaria tudo que eu faço me volta 3 vezes. Só que eu tô pé da vida, tá certo? Eu quero acabar com aquela situação, e daí eu penso, não, eu sou forte, eu vou fazer e tudo bem fazer a colheita deste ato que eu estou plantando agora. Só que a gente também ignora que a gente não sabe exatamente qual será o preço que será cobrado. Eu sei que virá 3 vezes pior, ou melhor, né? 3 vezes mais forte do que eu fiz. Mas eu não sei o que é 3 vezes mais forte. A verdade é que a troca pode ser tão dolorida, porque eu não sei qual vai ser o preço daquele ato, ok? E daí eu tive uma mestra, que teve um mestre, e esse mestre dizia, olha, eu faço o que é do lado de cá e o que é do lado de lá, mas eu sei o preço que eu pago e não recomendo. E daí, isso foi o que esse mestre passou para a mestra que eu tive, e essa pessoa que foi minha mestra falou assim, Aline, eu te ensino porque você está no caminho do aprendizado, você é minha discípula, tem que saber, o conhecimento não deve morrer, mas eu não ensino para que você faça. Eu realmente recomendo que você não faça. Mas você tem que saber porque você está no caminho do aprendizado, ok? E nessa história toda, né, de que, enfim, eu tenho a consciência e eu sei como funciona a mente e sei que se eu ignorar todos esses fatos eu vou pagar um preço que eu não sei exatamente qual é, isso leva a um aprendizado final que eu coloco, que eu gostaria de deixar no programa de hoje. O aprendizado de que, para você ser uma bruxa, para você aprender o caminho da bruxaria, você tem que ter mais do que responsabilidade, porque responsabilidade quem está no caminho geralmente tem, mas neste caminho você tem que ter mais que responsabilidade, você tem que ter controle, porque ao dominar alguns elementos e saber, ter o conhecimento de como usá-los, junto com tudo isso que nós falamos hoje, vai exigir de você mais do que a responsabilidade, mas um controle sobre esse conhecimento. E um controle que você vai precisar se lembrar e relembrar o tempo todo desses 3 grandes pilares que nós falamos no programa de hoje, que tudo é natureza, tudo vem de uma mesma fonte, e ao fazer mal a algo, você faz mal a si mesma, que tudo tem sua ressonância e sua atração, sua ação e sua reação, e assim aquilo que acontece com você e com qualquer um foi de alguma forma atraído por este, e que a mente faz sim algumas armadilhas, e que ao saber dessas armadilhas eu tenho que vigiar, ok?
Esse foi um tema no programa de hoje consideravelmente complexo, tá certo? Falamos de várias coisas aqui, mas que é de extrema importância, porque é sabendo de tudo isso que, ao sentir o ímpeto de fazer algo que no fundo eu sei que não é correto, essa consciência desses pilares é o que vai me impedir de fazer algo que eventualmente eu possa me arrepender depois ou pagar um preço caro demais, ok? Que fique a reflexão. Eu espero que, obviamente, nunca aconteça nada de negativo com vocês, mas nós estamos no caminho, então barreiras, eventuais obstáculos, erros e acertos fazem parte do caminho, e que esse programa tenha trazido alguns pontos aí para você refletir e fazer do seu caminho um passo a passo mais consciente, principalmente para você, bruxo de plantão que está nesse caminho. Eu desejo e deixo aqui um profundo abraço e eu encontro vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxa, toda segunda-feira às 20 horas. Até lá!